Olá, caros alunos e alunas, aqui é a professora Natália Lamberti e hoje a gente vai corrigir os exercícios que eu passei do capítulo 6 do livro da apostila e o capítulo 6 chama Um Mundo de Aventuras, como vocês podem ver. Eu pedi para vocês lerem um texto que é um pouquinho longo, que a gente vai ler junto e responder algumas perguntas. Essa daqui é a última semana do segundo bimestre. Como eu disse, eu só ia aceitar as atividades atrasadas até sexta-feira passada, que foi dia 24. A partir de agora, essa semana é só para entregar essa correção aqui e depois a gente vai ver como é que vai funcionar para distribuir a nota, certo? Como eu disse, quem não tivesse entregado as atividades atrasadas ia ficar com falta nas semanas das atividades e também ficar sem a nota delas, certo? Bom, vamos começar então. Aqui a gente tem essa ilustração, certo? E o nome do capítulo aqui. Vamos pegar um quadradinho colorido, um quadradinho amarelo. O nome do capítulo é Um Mundo de Aventuras e aqui a gente tem um pequeno texto. Aventuras podem ser vividas por pessoas verdadeiras ou fictícias, ou seja, pessoas da vida real, como eu e vocês, ou pessoas de mentirinha, pessoas inventadas, personagens, certo? Aventuras podem ser vividas por pessoas verdadeiras ou fictícias em lugares reais ou imaginários, ou seja, lugares que existem e lugares que não existem, com situações misteriosas e até perigosas, mas o melhor das aventuras são as emoções e sensações que nos causam. Vamos pensar num exemplo de pessoa real. Uma pessoa real. Eu sou uma pessoa real, certo? Vamos escrever isso aqui. Vamos escrever aqui no bloco de notas. Pessoa real. Professora Natália, certo? Quem mais é uma pessoa real? Vamos ver. O Celso Portiolli, certo? É um exemplo de pessoa real. Ou quem mais? O Neymar, ele é uma pessoa real. Agora, uma pessoa fictícia, uma pessoa que não existe na vida real. Vocês já devem ter ouvido falar do detetive Sherlock Holmes. Ele não existe. Ele é um personagem inventado por um escritor chamado Arthur Conan Doyle. Tem outros personagens também, como, por exemplo, Harry Potter, não é? Quem mais? A Dora Aventureira. Quem lembra da Dora Aventureira de quando era criança? E depois a gente tem também aqui falando de lugares reais ou imaginários. Então vamos pensar no lugar real. Lugar real. Extrema. É uma cidade? Pode ser um lugar mais específico até. Por exemplo, a pista de skate do parque de eventos. É um lugar real. Agora vamos pensar num lugar fictício. Um exemplo é Hogwarts, que é onde é a escola de magia e bruxaria do Harry Potter. Ou a gente pode pensar até mesmo em um país que não existe, Nárnia, certo? Enfim, são exemplos. Aqui a gente tem uma ilustração, que é na verdade uma cena de um filme, que tem aqui embaixo. Cena do filme As Aventuras de Robinson Crusoe, de Vicente Castellet. É um filme de 2016. Aqui a gente tem o Robinson Crusoe. Para quem não sabe, o Robinson Crusoe, ele é um náufrago, é um homem que ele estava navegando quando o barco dele afundou e ele acabou sobrevivendo e foi parar numa ilha deserta. E lá ele faz amizade com vários animais, pelo menos no filme, certo? E aqui, por exemplo, a gente tem uma arara, que... Opa, tô com uma ferramenta de texto, cadê o quadradinho? Aqui a gente tem uma arara, que é um animal muito comum no Brasil. E aqui um globo terrestre, vocês já devem ter visto um globo terrestre, certo? Que é onde tem um mapa do mundo todo. Aqui tem o trailer do filme, eu não vou passar inteiro. Vou mostrar um pedacinho. No meio do oceano existe uma ilha onde os animais estão no comando. Você come tudo que vê pela frente? Até o dia... Ó, o mar, um barquinho. Eu não sei bem o que é. Que eles receberam uma visita inesperada. Terra, doce terra. Olha só. Temos que saber Aparece o náufrago, que é o Robinson Crusoe, e ele faz amizade com os animais da ilha. Isso aqui é um exemplo só. Porém, para quem não sabe, a história do Robinson Crusoe é um livro clássico, um livro bastante antigo até. Ele foi publicado pela primeira vez, olha só, 25 de abril de 1719. 1719, quanto faz? Ó, a gente está em 2020, menos 1719. Ó, 301 anos. 301 anos que esse livro foi publicado. A história é basicamente essa. Tem esse homem, que é o Robinson Crusoe. Ele acaba naufragando e ele passa 28 anos numa remota ilha tropical, certo? Enfim, nessa história original ele vive aventuras muito perigosas e no filme
que é esse daqui. É mais um filme adaptado com uma história mais mágica, com animais que falam e tudo mais. Mas é um exemplo justamente de uma história de uma pessoa, que é o Robinson Crusoe, que ele não existe, ele foi inventado, mas ele vai viajar para um lugar completamente diferente, ele vive uma aventura, certo? Então, letra A, o que está sendo representado na imagem? A gente tem uma representação de um trecho do filme do Robinson Crusoe. Qual você imagina que seja a história desse filme? Como eu acabei de falar para vocês, é um filme sobre um náufrago que ele vai visitar uma ilha muito diferente de tudo que ele conhece. Daqui tem algumas perguntas para vocês exercerem a imaginação. Que tipo de aventura você já vivenciou? Então, você pode pensar nessas aventuras. Quando a gente voltar às aulas, eu espero que a gente possa ter esse tipo de atividade em sala para falar sobre aventuras, certo? Mas eu quero dar um exemplo de uma aventura que eu vivi. Em dezembro do ano passado, eu viajei para Curitiba e eu fiz justamente um vídeo que é uma espécie de vlog, que é uma espécie de relato de viagem, mas não é escrito, certo? E nesse vídeo eu mostro toda a viagem que eu fiz com a minha amiga, a gente foi de avião pra lá, certo? E a gente viu várias coisas interessantes, como por exemplo, o Jardim Botânico, a Estufa, que é um lugar cheio de árvores e plantas raras, certo? Ali atrás, como você A gente também foi no museu do Oscar Niemeyer, que pra quem não conhece, é um museu muito bonito, que é em formato de olho. O Oscar Niemeyer, ele é um dos maiores arquitetos da história do mundo, e ele era brasileiro, ele faleceu, e ele é responsável até mesmo pelo design do Palácio do Planalto. Quem sabe que é o Palácio? Palácio do Planalto. É onde fica o presidente do Brasil, onde acontecem todas as coisas presidenciais da política que são importantes no Brasil, certo? Ele que fez o design desse prédio e de muitos outros prédios no Brasil, e o museu dele em Curitiba é um lugar muito bonito. Além disso, além do museu, a gente também foi no Bosque do Papa, que é do Papa João Paulo. Não lembro o nome. Mas enfim, a gente visitou vários lugares, inclusive. Quando a gente foi nesse lugar aqui. Cadê, Paulo? Um balão, aqui ó. Cadê a qualidade boa de imagem? Não tem, né? Peraí. Eu quero mostrar isso aqui. Que é justamente a arara igual a essa daqui, ó. A gente viu lá em Curitiba a arara vermelha. Que existem várias cores de arara, né? A mais comum, acredito que é a azul. E essa aqui é a arara vermelha que a gente viu em Curitiba. Certo? Enfim, eu não vou mostrar esse vídeo inteiro, mas se vocês quiserem no meu canal, tá lá. E é muito bonitinho a nossa viagem. É um exemplo de aventura que vocês já devem ter vivido aventuras parecidas. C. Quando você viaja ou faz algum passeio, como você costuma registrar esse momento? Um exemplo de registro é o que eu mostrei. Eu filmei a minha viagem inteira. Toda vez que a gente visitava um lugar, seja um lugar público, uma floresta, um museu, eu ia filmando várias partes para poder fazer esse vídeo. Tem pessoas que gostam de tirar foto, e antigamente, quando não existia o recurso de tirar fotos ou de fazer vídeos, as pessoas escreviam, certo? Que é o texto que a gente vai ler a seguir. Letra D. Em sua opinião, por que as pessoas registram viagens, passeios e outras aventuras? Bom, cada um pode ter sua opinião, mas eu vou dar um exemplo do que eu acho. Eu acredito que as pessoas registram essas viagens e passeios, como, por exemplo, a minha viagem para Curitiba, ou o Robinson Crusoe, quando ele ficou 28 anos preso numa ilha, mesmo sendo um personagem fictício, a gente registra essas coisas pra gente se lembrar dos momentos que a gente viveu, e daí no futuro a gente poder rever eles. Por exemplo, essa viagem que eu mostrei, eu fiz ela já faz mais de 6 meses. Eu poderia esquecer facilmente de várias coisas que eu vi. Só que hoje, quando eu vejo o vídeo, eu lembro de detalhes mínimos. Inclusive, por exemplo, tem um momento no vídeo em que a gente estava saindo de um ônibus e uma pessoa estava passando com um cachorro. E o cachorro foi em volta da minha amiga e prendeu as pernas dela na coleira. É uma coisa que talvez eu esquecesse, mas como eu filmei, eu lembro. Então, no caso do Robinson Crusoe, ele escreveu as aventuras dele, então depois, anos depois, quando ele ler de novo, ele vai poder se lembrar com detalhes das coisas que ele viveu, certo? Então agora a gente vai para a próxima página, que é a página 64, e aqui a gente tem um texto. Esse texto aqui, ele é longo, certo? Então eu vou ler o texto sem ficar fazendo muitas pausas, para a gente poder compreender ele, mas eu vou marcar as coisas importantes. Então, leitura 1. A seguir, você vai ler o primeiro capítulo de um romance de aventura clássico da literatura mundial. Ou seja, romance de aventura é uma história que conta, de fato, uma aventura, um relato de viagem.
O livro conta a história de Lemuel Gulliver, um médico aventureiro que deixou sua família e seu lar partindo em busca de grandes aventuras. Com base no título do texto e nas ilustrações dessa página, sobre o que você imagina que será essa história? Então, o título, Viagem a Lilliput. Viagem a Lilliput. A gente pode imaginar que Lilliput é o nome de um lugar, certo? Após a tempestade, um reino em miniatura. O que será que isso quer dizer? Aqui a gente tem, aqui tá falando da tempestade. Então a gente percebe que a pessoa que tá navegando esse barquinho tá numa tempestade. Olha só, essa aquarela aqui, como se fosse chuva caindo, certo? A gente tem um barco aqui, só que o barco ele tá meio bambo assim no meio da água e tem uma pessoa aqui nadando, tentando se salvar talvez. Então, com base nesse título, essa viagem a Lilliput, que é um lugar, tá acontecendo uma tempestade e a gente tá vendo ali uma pessoa fugindo de um barquinho que tá se afundando, certo? Então, vamos ler. A tempestade começou de repente, ou seja, começou do nada. Ondas de mais de 30 metros envolviam o navio e o jogavam de um lado para o outro, como se fosse de brinquedo. Rajadas de vento logo destruíram as velas. As velas do barco são essas coisas aqui, esses panos, digamos assim. Eu era o médico de bordo e fiquei esperando o pior. Quando o personagem diz eu, ele tá falando dele mesmo. Então ele tá escrevendo esse texto em primeira pessoa. Ele não tá falando... o nome do personagem a gente viu aqui, que é Lemuel Gulliver. Não tá falando o Lemuel Gulliver era o médico de bordo. Não. O Lemuel Gulliver tá escrevendo a história e ele diz, eu era o médico. Ele tá falando dele mesmo, certo? Eu era o médico de bordo e fiquei esperando o pior. Recifes a este bordo, certo? Aqui a gente tem uma explicação de palavras diferentes. Então, Recife, formação rochosa em áreas de pouca profundidade. Recife é o nome de uma cidade brasileira. Formação geográfica, mas é o nome de uma formação geográfica também. Na verdade, a cidade de Recife tem esse nome por ela ter essa formação, justamente. Isso aqui é um Recife. Nossa, mas que foto pequena. Aqui, isso aqui é um Recife, certo? É uma formação no meio da água. Uma formação de terra no meio da água. A cidade de Recife tem isso, por isso que ela tem esse nome, certo? Enfim, e a estibordo. O que significa a palavra estibordo? O lado direito do navio, para quem vê da polpa para a proa. Se está de frente para o navio, o lado direito é estibordo. Ou seja, do lado direito do navio teria esse recife de algas ou de terra que eles provavelmente poderiam bater. O grito desesperado do marinheiro que estava na gávea, novamente uma palavra nova, plataforma a certa altura dos mastros de um navio. Isso aqui, uma gávea, certo? Soou quase ao mesmo tempo que o barulho do choque do majestoso veleiro Antílope, no qual viajávamos com as pedras. Ou seja, bateram as pedras. Foi uma confusão dos diabos. Tripulantes correndo em todas as direções. Gente gritando, outros jogando-se no mar, cada um tentando salvar a própria pele. Ou seja, o barco bateu no recife e todo mundo entrou em pânico. Estava quase paralisado pelo medo, as mãos grudadas na morada do convés. A morada é aquela parte que você se segura, né? Como se fosse uma varanda para você ver do lado de fora do mar. Quando foi cuspido para fora do navio, que já se inclinava perigosamente. Ou seja, ele foi para fora do navio. Senti meu corpo envolto na água gelada do mar, e no momento em que dei por mim, confesso que não me lembro como consegui, estava num pequeno bote com outros 5 marinheiros, todos remando com fúria para nos afastarmos o máximo possível do Antílope. Geralmente barcos têm nome, certo? E o nome desse barco aqui é Antílope, que começava a afundar. Sabíamos que, se ficássemos por perto, seríamos tragados pelo oceano por causa do redemoinho que sempre se forma em torno de uma embarcação quando está submergindo. Um exemplo de um barco com nome é o Titanic. Vocês já devem ter ouvido falar de Titanic, é o nome do barco. O esforço valeu, mas foi sobre-humano. Exaustos, largamos um pouco os remos e deixamos-nos levar pelas ondas, apesar do perigo ainda presente. Foi só o tempo de curvar um pouco o corpo para frente, a fim de aliviar a tensão nas costas, e de repente uma onda traiçoeira, surgida da escuridão, jogou o bote longe, despejando-nos outra vez na água. Ao voltar à tona, ou seja, ao voltar para cima da água, apavorado, tentei enxergar algum companheiro do bote. Sentindo que ia afundar, a água entrou na minha boca, gritei por eles como pude, 1, 2, sei lá quantas vezes. A única resposta foi o estrondo das ondas e o zunir do vento. Parecia definitivo. Eu estava ali, no meio do oceano, sozinho. Que é essa ilustração aqui, certo? No meio do oceano, sozinho. No entanto, logo reagi. Estava vivo. E isso, diante das circunstâncias, já era alguma coisa. Minha preocupação passou a ser só uma: manter-me vivo. Comecei então a nadar às cegas. Lutei com as ondas durante horas a fio. De vez em quando, para mexer outros músculos, eu nadava cachorrinho. Assim, desse jeito, certo? Foi assim que, ao esticar uma das pernas, toquei em alguma coisa que parecia o fundo.
Seria possível? Não podia acreditar. Estiquei novamente a perna, bem devagarinho, e lá estava, sólido, o fundo do mar. Ou seja, se o pé dele batia no fundo do mar, quer dizer que ele estava perto da praia, então ele não precisava mais ficar nadando tão desesperadamente. Pude então ficar de pé, com a água batendo no meu queixo. Com o resto das forças, caminhei em direção à praia, onde, exausto, deixei o corpo cair sobre a areia fofa. Estava salvo, pelo menos de morrer afogado. Olhando o céu, ainda com estrelas, a primeira imagem que me apareceu foi a da minha mulher, Mary, e das crianças. Ou seja, ele pensou na família dele que estava em casa. Mary havia discordado totalmente dessa minha viagem, fez de tudo para que eu desistisse. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar, porque eu adorava viajar pelo mar, e contou várias histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorados por monstros, e disse ainda que eu devia cumprir minhas obrigações de pai e marido. Ela tá certa, né? Mas tudo bem. Não adiantou. A minha paixão pela aventura tinha uma força irreversível. Exercia uma atração incontrolável sobre mim e despertava-me uma sensação que eu amava desde a juventude. Logo que me formei em medicina, embarquei como médico de bordo para correr o mundo e os riscos das novas rotas de navegação. Por causa disso, eu embarcava no Antílope, deixando o porto de Bristol, na Inglaterra, no dia 4 de maio de 1699, ou seja, já faz também mais de 300 anos que essa história foi escrita. Assim, pensando em Mary, nas crianças e em grandes aventuras, adormeci profundamente, longe de imaginar que estava sendo observado por alguns olhos escondidos na relva. Ou seja, alguém estava observando o nosso protagonista Gulliver. Enfim, vamos continuar na próxima página. Não sei por quantas horas dormi. Ao acordar, senti o sol nos olhos. Tentei mover a cabeça e não consegui. Meus cabelos estavam presos ao chão. Tentei me levantar e não pude. O meu corpo estava como que colado na areia. Meu Deus, o que estaria acontecendo? Para piorar a situação, senti algo subindo pela minha perna esquerda. Pensei que fosse algum siri ou caranguejo, mas aquela coisinha logo alcançou o meu peito. Baixei bem os olhos, como se fosse examinar a ponta do meu nariz, e vi uma criatura humana de menos de 1 palmo de altura observando-me com o mesmo olhar de espanto com que eu a encarava. Ou seja, uma pessoa do tamanho de uma mão estava no peito dele olhando para ele, certo? Percebi então que dezenas de outros homenzinhos como aquele corriam pelo meu corpo. Assustado, dei um tremendo berro. Foi como um terremoto para eles. Apavorados, começaram a atirar-se ao chão. Deviam ser centenas, pelo buraquinho que produziam. Burburinho, desculpa. Burburinho é um barulho de várias pessoas falando ao mesmo tempo. Como na sala de aula, enquanto vocês estão conversando, enquanto eu estou tentando explicar, né? Um deles, mais corajoso, gritou: Hekna de Gur! O que será que significa isso aqui? É a língua deles, né? Todos começaram a repetir a mesma coisa, cada vez mais alto. Só pensei em sair dali. Concentrei as minhas forças no braço esquerdo e consegui libertá-lo. Todo meu corpo estava amarrado por centenas de linhas e ganchos espetados no chão. Antes que pudesse soltar as outras amarras com a mão esquerda, houve um segundo grito uníssono, ou seja, um grito de várias pessoas falando ao mesmo tempo. Togofonak! Era uma ordem de ataque, porque senti centenas de pequenas flechadas em minha mão esquerda e no rosto. Era como picadas de agulhas. Já irritado, tentei livrar-me delas, mexendo o corpo quanto podia. Mas recebi uma chuva maior de flechadas e resolvi aquietar-me para pensar melhor no que fazer. Enquanto isso, eles construíram rapidamente um mini palanque de meio metro de altura ao meu lado, próximo à minha cabeça. Alguns deles subiram até lá, e aquele que parecia o chefão do grupo deu um novo grito. Então, uns 50 homenzinhos cortaram os fios que prendiam a minha cabeça e eu virei em direção ao palanque. O palanque é um tablado com degraus, onde ficam os participantes ou espectadores de eventos ao ar livre, certo? Como se fosse um palco. Enquanto isso... já li essa parte. Nesse momento, o tal chefe proferiu um longo discurso, do qual não entendi coisa alguma. Pela entonação, imaginei que fazia ameaças. Quando terminou, ficamos todos em silêncio, olhando para mim como se eu tivesse entendido tudo e devesse responder. Fiz uma cara de bons amigos de quem não quer briga e com a mão esquerda tentei mostrar que estava com fome, ou seja, na barriga assim. O chefe entendeu imediatamente, o que foi um alívio. Já haviam mandado preparar a comida, uma ordem sua, mas de 100 homenzinhos começaram a subir por uma escada, encostada em meu corpo para trazer o alimento até minha boca. Eram pernins e lombos assados de carneiro, menores do que asas de passarinho, que eu comia com pãezinhos do tamanho da unha do meu dedo mínimo. Ou seja, ele estava comendo a comida que era também o tamanho da comida das pessoas que estavam lá. Como as pessoas eram pequenas, a comida era pequenininha. Percebi que ficaram surpresos com a quantidade que eu comia e a velocidade com que fazia, mas notei que estavam completamente à vontade ao me alimentar. Passeavam pelo meu corpo com desenvoltura, e eu bem que senti tentada pegar uns 30 ou 40 e tirá-los todos ao chão. Porém, logo me lembrei das flechadas. Além disso, de alguma maneira, eu tinha firmado um acordo de paz ao ficar submisso e não podia atacar um povo que me dava comida em abundância e com tanta boa vontade.
Terminada a refeição, todos os homenzinhos que estavam me alimentando desceram pela escada. Logo após, apenas um subiu em mim, pela perna direita. Ben Solene chegou ao meu rosto e mostrou suas credenciais com as armas do reino. Ou seja, ele era uma espécie de soldado. Em seguida, subiu a comitiva, mais ou menos umas 12 pessoas. Depois todos desceram e foram novamente para o palanque. O homenzinho das credenciais iniciou então um discurso, só que dessa vez acompanhado de muita mímica, ou seja, gestos e tudo mais. Provavelmente fazendo mímica para que o Gulliver entendesse, já que ele não falava o mesmo idioma, certo? Falava várias vezes a palavra Lilliput, que mais tarde eu soube ser o nome do país e apontava em certa direção. Era a capital, para onde o rei havia decidido que eu seria levado. Fiz gestos indicando que eu queria ser desamarrado, mas a autoridade presente foi firme e sacudiu a cabeça negativamente. Fiquei zangado e tentei soltar-me outra vez. Fui atingido então por milhares de flechas, porque agora os meus pequenos inimigos eram muito mais numerosos. Pedi desculpas pelo incidente e demonstrei que concordava com as condições impostas. Pelão Selane, ordenou Sua Excelência. Os homenzinhos que estavam no chão começaram a cuidar de mim, passando um unguento, ou seja, é como se fosse uma pomada, só que feita de plantas, para aliviar a dor das flechadas. Ao mesmo tempo, foram soltando aos poucos as amarras que me prendiam o lado esquerdo do corpo, o que me permitiu com o alívio mudar de posição. Eu nada podia fazer, mesmo livre pela metade, pois estava com muito sono. Os pequenos habitantes daquela terra haviam misturado ao vinho um remédio para dormir. Tonto, já quase adormecendo, podia ainda ver chegar perto de mim uma enorme carreta de madeira sobre rodas. Ou seja, depois disso a história continua, né? Porque a gente tem aqui 3 pontinhos. Porém, esse trecho de 4 páginas já é o suficiente para a gente poder fazer alguns exercícios. Eu tinha pedido para vocês responderem as perguntas que estão aqui nessa página, certo? Então a gente vai corrigir essas questões agora. Então, vocês vão pegar a apostila de vocês, a apostila do segundo bimestre, certo? E vocês vão abrir na página de número 68, para a gente poder responder junto, certo? Então, pergunta de número 1. Essa pergunta aqui eu pedi para responder no caderno, certo? Que é para escrever no caderno. A aventura vivida por Gulliver foi o que você tinha imaginado? Lá no comecinho, a gente tinha justamente falado sobre o que a gente estava esperando, que seria uma história de uma viagem, certo? Então, se você responder, se você achou que era sobre viagem, sim, foi o que você esperou. Se você achou que era outra coisa, não foi. No meu caso, sim. Eu imaginei que fosse uma história sobre viagem por causa do título e das ilustrações. E daí tinha a pergunta de número 2, que era: o que você achou da situação vivida por Gulliver nesse texto? Como você imagina que essa aventura continua? Comente com seus colegas. Então você vai dar sua opinião. Eu gostei. Ou pode falar: eu achei tedioso. Eu gostaria de saber mais. Assim por diante, você dá sua opinião. Depois ele pergunta: como você imagina que essa história continua? Bom, no final da parte que a gente leu, as pessoinhas pequenas elas iam levar o Gulliver para o rei. Então, provavelmente o rei ia falar alguma coisa sobre a situação, certo? Como ele estava num país misterioso, ele teria que aprender a língua, talvez. Então, você pode colocar: Gulliver seria apresentado ao rei de Lilliput. Entra aqui. De Lilliput. E conhecerá mais sobre o povo e o país. Antes da gente poder responder as perguntas da apostila, a gente vai ler essa biografia aqui do Jonathan Swift, que é o autor desse texto do Gulliver. Considerado um dos maiores prosadores da língua inglesa, Jonathan Swift, que nasceu em 1667 e morreu em 1645, e nasceu em Dublin, que é a capital da Irlanda. A Irlanda é um país que fica acima da Inglaterra, ele é mais para o norte. A Irlanda é muito famosa pelas lendas de duendes que existem por lá, certo? Duendes, fadas e tudo mais. Em 1692, ele doutorou-se em teologia pela Universidade de Oxford, ou seja, ele fez doutorado em teologia, que é o estudo das religiões, certo? E em 1695 ele assumiu o posto de cônego em Kilbride, na Irlanda. O que é um cônego? Vamos pesquisar agora. Cônego. Cônego é o presbítero que vive sobre uma regra que obriga a realizar funções litúrgicas mais solenes na igreja, catedral ou colegiada. Ou seja, ele virou uma espécie, quase um padre, mas não é bem isso, certo? Fecha aqui o Recife.
Ok. Uma de suas características é criticar a sociedade e a política, ridicularizando-as. Ou seja, ele escrevia histórias que faziam piadas da sociedade e da política. Dessa forma, suas obras narram desde amores até grandes batalhas militares. Em 1726, ele publicou sua obra de maior destaque, que é Viagens de Gulliver, que atingiu sucesso imediato, que é uma obra que até hoje é muito popular, é um livro clássico antigo, como Robinson Crusoe também é antigo, e já deu muitos filmes, muitas coisas, enfim. Daí a gente tem aqui a pergunta de número 1. Quem são os personagens que participam deste trecho do romance? Vamos escrever aqui. Bom, primeiro a gente tem o Gulliver, que é o personagem principal, certo? Ah, tá em branco aqui, eu quero cor preta. Oh, não. Aqui. Gulliver. Os tripulantes do navio, certo? Antes do navio afundar. E o povo do país Lilliput. Vamos arrumar isso aqui um pouquinho para não ficar feio. Aí, muito bem. A segunda pergunta. Quem é o personagem principal e como é possível chegar a esta conclusão? Bom, o personagem principal do livro todo é Gulliver, porque como a gente viu aqui, o nome é Viagens de Gulliver. O Gulliver, ele é o personagem principal e a gente sabe disso. Sabemos por causa do título do livro e pelo fato de que ele narra a história, certo? Como eu disse, ele narra em primeira pessoa. Ele fala, eu fui, eu viajei, eu vi, certo? Ele não diz ele ou ela, ele diz eu. Número 2. Quem narra essa história? Quem narra a história é o próprio Gulliver, certo? Em que pessoa do discurso se encontra a narrativa? Vamos falar sobre pessoa do discurso. Eu sei que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Eu vou explicar pra vocês, então, a diferença de primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Então, a primeira pessoa é quando você fala de você mesmo. Então, eu, professora Natália, eu comprei um cachorro quente, por exemplo, certo? Daí, a segunda pessoa é você. Você é a pessoa de quem eu tô falando. Eu estou falando de você. E daí você, meu caro aluno, você comprou um cachorro quente. Veja bem, você comprou. Eu não fui eu. Eu não. Você comprou. Você é a segunda pessoa. Eu sou a primeira. Você é a segunda. A terceira pessoa é uma terceira pessoa de quem estamos falando. Eu sou a primeira. Você é a segunda. E temos outra pessoa. Então, essa outra pessoa é ele ou ela, certo? Ela comprou um cachorro quente. Muito bem. No texto, o Gulliver fala: eu viajei? Sim. Ele fala, você viajou? Não. Ele fala que ele viajou? Não. Ele está falando dele mesmo. Então, em que pessoa do discurso se encontra a narrativa? Vamos colocar aqui. Primeira pessoa. Depois ele pede, explique. Como a gente vai explicar? Quem narra a história é Gulliver. Gulliver. Que é o personagem principal, certo? Muito bem. Bom, como eu disse, essa aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais curta, só pra gente corrigir os exercícios. Eu quero que vocês me mandem as fotos dos exercícios corrigidos. Eu não vou aceitar atividades atrasadas mais. E depois disso aqui, a gente vai começar o terceiro bimestre, que são atividades novas. Eu acredito que a escola vai informar quando que vão distribuir as apostilas do terceiro bimestre. Então, prestem atenção nos grupos que a gente vai falar lá, ou no Facebook, ou às vezes a escola até vai ligar para avisar, certo? Então, eu gostaria que vocês me mandassem as fotos disso aqui, para ser a última nota da última atividade do bimestre. E eu vou estar fechando as notas de todos os alunos durante a semana e vou também divulgar quem é que está indo bem e quem é que está devendo muitas notas, atividades, quem que está com muita falta, certo? Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula mais simples, porque já é o finalzinho de bimestre, então eu não ia ficar passando muito dever de casa, mas o terceiro bimestre vai começar logo e a gente vai voltar com bastante atividade para fazer. A gente vai ler também um livro novo que a gente recebeu. Eu estou pensando qual deles vai ser ainda. Vamos decidir, eu e as outras professoras. Enfim, não esqueçam de mandar as atividades. E é isso, até a próxima aula.